Assim, pô, posso estar completamente enganado, né? Mas assim, o que eu lembro de quando eu era mais novo, não tinha como fazer, né? Você não tinha WhatsApp. Imagina, eu terminei o terceirão, cara, não tinha WhatsApp, era mensagem de texto, assim, tipo torpedo, Sim. né? Então, o que eu penso é que antes você chegava na escola, daí você tinha, sei lá, cinco amigos. Daí um era comunista, o outro era, pô, quase neonazista, o outro era só drogado, o outro era o boleiro, o outro. E de alguma maneira, as pessoas estavam lá. Você não podia desligar elas, pô, estavam lá. Então você tinha que, de algum jeito, tipo, o que que esse cara tem que eu consigo ser amigo dele Uhum, pra passar um tempo aqui porque você tem que lidar com muita frustração, né? Porque é um cara que vai ver o mundo completamente diferente de você, uhum. né? Você vai ser, hoje seria o amigo petista e o amigo bolsonarista, não sei, mas você tem que e não só conviver com o cara, você gosta do cara. E é um fenômeno que a gente vê pouco hoje, Sim. porque a gente pode desligar as pessoas. Daí, o que que eu penso com isso, né? Eu não sei, que talvez, porque veja, a gente se, igual você falou, a gente tem uma tendência aí para coletividade para aumentar a sensação de pertencimento, a sensação de potência. Só que como a gente está muito pouco acostumado com lidar com frustração, a gente tem, na minha percepção, mais dificuldade de achar o caminho do meio. De Uhum, achar, tipo, pô, como que eu vou gostar desse cara que pensa totalmente diferente de mim? sim. Né? Então a gente toma parte pelo todo da outra pessoa. Uhum, E me parece que isso tá fazendo com que as pessoas fiquem mais extremistas. uhum. É o que eu falei de coletividade é isso, né? A coletividade ela estabiliza, mas tem que ter a volta. Ou seja, a pessoa vai para a comunidade e volta para ela mesma. Ela cai no mundo, faz alguma coisa compartilhada e volta para ela mesma, reflete, amadurece, pondera a respeito daquilo. E o que verdadeiramente forma a pessoa é esse balanço entre cair no mundo e voltar para si alternadamente, né? Isso exige uma diferença clara do quem sou eu, quem é o outro, quais as diferenças que existem entre os outros e de que modo ou de que modos esses outros podem se reunir para formar uma coletividade. Então, é a relação com a diferença, verdadeiramente, com a alteridade e a volta para a gente mesmo, o que forma a personalidade. Ahm, o que eu acho que acontece é que o digital ele superficializa e massifica isso um pouco, né? Explica melhor. Então, as diferenças elas são muito marcadas com a alteridade radical, tipo o partido político, a ideologia que você falou, mas não tem muita diferença entre os membros daquela comunidade. Então a individualidade ela vai um pouco embora. É o que faz com que as pessoas fiquem tão suscetíveis a informações falsas. Né? Elas não questionam criticamente algumas coisas no sentido do aquilo faz sentido para mim ou não. Então, essas distinções, né, que você exemplificou com a turma que tem é cada um de um jeito diferente e está convivendo lá na escola, essas distinções ou elas ficam excessivas em uma das pontas, ou elas ficam fragilizadas em outra ponta. Então, esse balanço, que é o que verdadeiramente forma, se perde. E aquela capacidade de você brigar com o amigo de manhã e meio-dia antes de ir embora já tá feito as pazes, é um negócio que a gente perde também, né? Sim, exatamente, porque isso pressupõe que eu tenha o amigo, que eu reconheça a minha semelhança e a minha diferença em relação a ele, que durante a briga eu me apegue à diferença, mas depois eu me apegue à semelhança. Então eu preciso ter um senso de mim mesmo e um senso de outro que é bem delimitado. É nesse sentido que eu digo que essas nuances podem ir se perdendo. E aí eu me fecho demais em algo que eu acredito, fico isolado do mundo, mas dentro do que eu acredito eu não tenho distinção em relação às outras pessoas. Por isso que talvez quando a gente vai unir pessoas diferentes com esse discurso, meio que tipo de incluir e tal, fica um negócio tão plastificado, né? Porque é meio superficial, assim, você não tem de fato um convívio com o outro. Isso. Não- E
voltando ao nosso tópico, né, por isso que as relações, inclusive sexuais, acabam ficando mais superficiais e por isso que a gente faz menos e ficam menos gostosas, menos intensas. É uma das razões pelas quais eu gosto tanto desse tema, sexualidade, é que ele autoriza esse trânsito muito fluido entre falar sobre sexo e falar sobre todo o resto da vida e voltar para sexo. Porque como é algo que está na gente, junto com tantas outras coisas, e é algo que indica muitas particularidades do humano e do relacionamento humano, é uma espécie de uma lente, assim, né? A gente consegue enxergar a sociedade, o modo de ser das pessoas, pelo modo de preferir, de se comportar sexualmente. Então, o legal para um bate-papo como esse é justamente essa característica, né? Legal. E falando nisso, cara, agora, pô, os idosos, né?